Olá, muito bom dia, graça e paz a todos que estão aqui mais uma vez para iniciarmos mais um programa Café Teológico desta manhã de sábado. Você é muito bem-vindo. Estamos juntos aqui nesta manhã fria de sábado. Já preparado aqui com o café, o meu chega a estar saindo fumaça, quentinho para aquecer o corpo e vamos agora também aquecendo o nosso espírito na palavra de Deus. Então você que está aí começando conosco mais uma vez, a gente fica muito feliz nesta manhã, nesse exato momento, está 8 graus aqui em nossa cidade, estou aqui de Canguçu, ao vivo, no extremo sul do país, temperaturas relativamente baixas e vamos juntos até provavelmente até perto das 9 no dia de hoje, trazendo para você mais uma vez um estudo interativo. Você participa comigo, também deixando seu comentário aí nesta live e aproveite, vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor nesta manhã. Já quero cumprimentar aqueles que estão chegando, aqueles que estão conosco através da nossa web rádio, pensenisso.webradiosite.com, pelo site, pelo aplicativo, se você ainda não tem baixo o aplicativo. Também você pode nos acompanhar pelo Deezer ou pelo radios.com.br. E se você entrar no site da revista, você pode nos ouvir por lá também. O site da revista é o pensenissoteologica.com/rádio. Você nos ouve por lá também. Nara Beatriz já está chegando, dizendo bom dia a você, Nara. Que bom que está conosco. Muito bom tê-los aqui. Antes do pessoal todo chegar aqui, nós vamos mais uma vez, apreciando aqui de um bom café. Se você ainda não preparou o seu, não tomou, vem tomar café comigo nesta manhã. Eu estou mais uma vez aqui degustando esse café maravilhoso, que sempre o Café Teológico tem um oferecimento do Café KG, que aqui está em minhas mãos. Se você ainda não conhece, adquira também lá na loja da Pense Nisso, ou pelo WhatsApp 53999014822. Adquira, conheça, porque eu sempre digo, coisa boa a gente tem que compartilhar. Se não fosse coisa boa, nem aqui eu estava anunciando isso para você. Uma vez que você adquire, você conhece e também vai fazer com que este café seja apreciado e ao mesmo tempo o valor revertido à missão do Senhor. Isso é muito importante para que você saiba disso também. Tudo que a loja lá vende é revertido à missão do Senhor. Já vai pegando a sua Bíblia aí, eu já te dou o texto para você achar na sua Bíblia. Confira aí. Hoje vamos para o capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Aproveite, abra aí, nesta manhã. Nós temos também, já quero apresentar para você, nós estamos muito felizes porque estamos com a 21ª edição da Pense Nisso, ela já está aqui em minhas mãos. E se você ainda não é assinante, não se esqueça, assine a Pense Nisso, cada vez mais encantando o povo de Deus. E esta revista aqui, ela é uma revista maravilhosa, porque além do conteúdo que sempre está encantando cada vez mais o povo de Deus, eu posso dizer a você, a qualidade material é fenomenal. Você pode ver, você pode tocar e sentir que é uma revista diferente. É uma revista com qualidade lá em cima. Então, além disso, o conteúdo sempre é encantador. Olha que tema bacana de capa que ela está agora abordando, Big Brother Brasil, uma anatomia do reality show a partir da psicanálise. Olha que coisa interessante. Por que, uma das perguntas que eu quero aqui trazer a você, por que de um programa, o reality show Big Brother Brasil, é um dos programas de maior audiência a nível de Brasil? O que fez, o que faz ele ser assim? Tem alguma coisa a nos ensinar? Tem alguma coisa por trás disso? O que nós vamos aprender com isso? Né? Qual é a manifestação social e até mesmo cultural de um programa do tipo que mostra uma realidade da sociedade? Então, tudo isso você vai aprender com a Pense Nisso. Vale muito a pena que você também vai conhecer essa 21ª edição, completando 5 anos da revista Pense Nisso, que está sempre trazendo artigos a cada trimestre para você. Anderson e a Dayana Dravan estão conosco, dando bom dia meus queridos, Deus abençoe vocês. Vamos também atualizando aqui para ver com quem mais está conosco.
a várias pessoas pelo aplicativo. Deixo aqui também o meu abraço àqueles que estão conosco. Aproveite e compartilhe com os seus também esta live aqui, para que mais pessoas possam também ser alcançadas nesta manhã. Com o Café Teológico, já vamos iniciar o estudo. A Maria Andréa Soares diz bom dia a você. Hoje, segundo aos Coríntios, capítulo 6. Eu já dei o texto aí, você pega a sua Bíblia, não deixe de acompanhar. Faça como os cristãos de Bereia, senta aí, se possível, abre a sua Bíblia e vamos estudar hoje, segundo aos Coríntios 6. É um texto muito importante, onde que Paulo não somente vai defender seu ministério, mas ele vai falar de algo grandioso, que em si não deixe que a graça de Deus fique em vão na vida de vocês. Muito bem, então vamos lá. Estamos aqui nesta manhã mais uma vez, então com o capítulo 6. Eu inicio aqui a leitura e vamos fazendo os comentários sobre o texto. Também Leandro Blanc dizendo bom dia, Wanderleia Matias bom dia, muito bom dia a todos vocês que aqui estão. Segundo aos Coríntios 6 diz assim, versículo 1, portanto nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Veja que bonito quando Paulo diz isso, não somente bonito, mas ele é instigante o texto, porque Paulo está falando assim, companheiros de trabalho no serviço de Cristo. Ele fala agora em nome da liderança dos presbíteros, dos pastores da igreja. Quando ele chama assim, companheiros de trabalho no serviço de Cristo. Que serviço é esse? Que ele mandou fazer como apóstolo do Senhor, Paulo, juntamente com os demais, que agora já não, ele estava lá em Corinto, mas quem estava lá eram outros pastores, que era Apolo, antes era Pedro e por aí vai. Então ele diz assim, o nosso pedido é este, companheiros de trabalho no serviço de Deus. O pedido é, não deixe que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Por que ficar sem proveito? Porque as intrigas que estava havendo, até mesmo a discordância que muitas pessoas estavam tendo com respeito à pessoa de Paulo, estavam fazendo com que a graça de Deus ficasse sem proveito. E isso é muito importante quando nós precisamos, nos dias atuais também, refletir um pouco sobre o que nós podemos fazer ou como nós muitas vezes atrapalhamos que a graça de Deus, ela faça o quê? Ela impeça que o trabalho flua. Então, as pessoas que estavam criticando Paulo lá no contexto da época, que não aceitavam ele como apóstolo, estavam fazendo com que a graça de Deus ficasse sem proveito. Porque uma vez que nós fomos atingidos pela graça de Deus, e o que é a graça de Deus? Talvez você esteja se perguntando. A graça de Deus, ela é nada mais do que aquilo que Deus fez por nós e nos oferece e nos dá por meio de Cristo. E nós nos apropriamos disso em fé. Uma vez que conhecemos o que Deus fez e nos aceitou do jeito que nós somos e nos perdoa dia após dia dos nossos muitos pecados, vale lembrar então que essa graça tem que nos fazer ser diferente, transformar vidas e fazer com que ela surta efeito na nossa vida para abençoar outras pessoas também. No momento que a gente atrapalha a graça de Deus, atrapalha no sentido de que ela não flua e não surta o seu efeito na vida própria e daqueles que estão à nossa volta. Irene Prestes diz bom dia, pastor. Também a Lene Schwartz diz good morning para você. Roselane Cruz Chá dizendo bom dia também. Então vejam bem, voltando ainda ao texto. Lá em Corinto estava havendo desavenças por causa, muitas pessoas não acreditavam que Paulo era o apóstolo de Cristo. Porque eu já disse a vocês em outra oportunidade, ele foi considerado o apóstolo chamado fora do tempo, porque ele não era
ele não pertencia aos 12 que foram chamados. Paulo foi chamado depois que Jesus já tinha ido aos céus. Jesus apareceu a ele em meio a uma visão. Então muitos não consideravam ele, até mesmo da forma que ele escreveu uma carta, que nós nem a conhecemos aqui, e as pessoas não consideraram ele como apóstolo, porque ele às vezes chamou a atenção, especialmente quando a igreja estava fazendo coisas erradas, pregando coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Então ele foi rejeitado como pessoa do apóstolo. E isso faz sentido, por isso que ele diz assim, nós dizemos, não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, mas que ela transforme a vossa vida e seja também proveitoso para outras pessoas. O versículo 2, escute o que Deus diz, quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Então esse texto aqui do versículo 2, do capítulo 6, é um texto que é retirado, a gente vê isso quando ele pega isso lá de 1 Coríntios, 3, 9, ele diz isso. Porque é até um texto na minha Bíblia, ele vai recuado para a direita, porque é uma citação que ele faz. Uma citação de que quando Deus quis mostrar a sua bondade, ele atendeu o nosso pedido e socorreu, mostrando que chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Bonito texto também quando ele vai dizer assim, Deus mostrou a sua bondade, ali está a graça de Deus. Deus aceita o pecador. Eu lembro até de um hino no nosso cenário luterano que diz, Cristo aceita o pecador, e faz-nos lembrar de novo, ali está a graça de Deus. Então não deixe que ela fique sem proveito, que ela também arraste outras pessoas, arraste multidões para vir congregar e crer junto conosco. No momento que a gente cria intrigas, problemas, até mesmo dentro da congregação, como estava havendo lá em Corinto, estava impedindo que a graça de Deus surtisse efeito. Então deixe que essa graça os transforme, porque ele diz, hoje é dia de ser salvo, não é amanhã depois. Quando ele fala isso também, é importante a gente lembrar, mesmo que talvez saia um pouco do contexto, o contexto que quando ele diz hoje presente, isso nos faz entender muitas coisas, porque há pessoas que não querem saber, não querem até mesmo aceitar e às vezes prorrogam ou procrastinam o vir à fé, o crer, o congregar, enfim. Só que a gente precisa sempre lembrar, a única certeza que nós temos de vida é o hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para depois vir a crer. Não deixe para depois fazer com que esta graça também transforme vidas e mude vidas em nosso redor. Vejam bem quando ele diz assim, este é o tempo. Não é aquele tempo depois, não o foi. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. E por mais que a graça de Cristo podemos dizer, se executou há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, hoje ainda ela tem o seu efeito por completo. Então, não é que é uma mensagem ultrapassada, uma mensagem antiga, mas é uma mensagem que hoje ela faz efeito, ela surte efeito no coração daquele que vem a crer. Então, vamos ainda lembrando aqui, está conosco também a Ed Krause Schwartz, dizendo bom dia a você também. Café Teológico, Bíblia em uma mão, café em outra, sempre acompanhando aqui o nosso estudo na palavra. Versículo 3. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, veja o que Paulo disse. Por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Paulo vai mostrar agora a vida de um apóstolo, né? Podemos dizer também a vida do pastor Paulo, se é que podemos assim chamá-lo aqui,
de tudo aquilo que ele tinha sofrido no seu corpo, na sua vida, como um missionário que foi. Veja que ele diz assim: não queremos que vocês achem defeito, por mais que ele não era perfeito. Tinha as suas imperfeições, que de fato, porque ele também era um ser humano. Agora, pelo contrário, ele sempre diz, sempre mostramos ser servos de Deus, ou seja, ele está servindo alguém. Por isso que logo no início ele diz assim, nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, por isso que ele é servo de Deus. Sempre é importante lembrar isso, ninguém é mais do que ninguém, mas sim, somos servos de Deus. Cleidir Pisque dizendo bom dia, muito bom tê-lo aqui. Walter Vig também, Deus abençoe você, muito bom tê-los aqui nesse estudo. Seguindo com o estudo, nós temos então o versículo ainda 4, quando ele enfatiza que passou por aflições, sofrimentos e dificuldades para fazer com que o evangelho chegasse em várias cidades, como chegou também em Corinto, uma cidade que de certa forma era uma cidade pagã. Os poucos cristãos que estavam lá sofreram várias influências de terceiros e mesmo assim Paulo ele não se importou com o sofrimento que teve em sua vida, em seu corpo e até mesmo de levar esta palavra da graça de Deus chegasse até ele. Então veja bem, nós temos aí o versículo 5, temos sido chicoteados. Paulo vem falar agora o que ele sofreu. Presos, agredidos nas agitações populares, temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Então veja que ele diz isso não somente aqui nesse texto, ele está dizendo que sofreu para que esse evangelho, essa graça chegasse às pessoas, mas também ele vai lembrar isso em Filipenses, quando ele já estava no final da vida, tudo o que ele passou para que o evangelho chegasse a essas pessoas. E agora estavam criticando ele, né? É, de certa forma, até uma injustiça que é feito com a pessoa de Paulo, né? E trazendo ao nosso contexto nos dias de hoje, a gente vê isso muito, né? Muitas vezes, ainda hoje, a gente, nos bastidores, a gente ouve muito pessoas que criticam o trabalho de pastor e perseguem pastor, brigam com pastor, enfim. Agora não sabe talvez dos problemas que enfrenta dia a dia, né? Não somente as tentações, mas as fraquezas, as dificuldades, né? Claro, os tempos hoje são diferentes do que o apóstolo Paulo viveu, né? Mas isso aqui é fato, que ele fala aqui, Paulo viveu em seu corpo, chicoteado, foi preso, foi agredido nas agitações populares, temos trabalhado demais, e isso é fato, né? Temos ficado sem dormir, sem comer, e por aí vai. Versículo 6, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Então ele vem enfatizar de novo que ele não está falando por vontade própria ou querendo ser apóstolo porque achava bonito, ou tinha salário. Paulo até se absteve do seu próprio salário, mas ele sempre enfatiza, somos servos de Deus. Se somos servos, estamos servindo alguém que é Deus. Por meio do Espírito Santo temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Amor verdadeiro que ele tinha para com a sua igreja. Mesmo que ele foi criticado porque ele usou, de certa forma, a sua autoridade como apóstolo para corrigir algumas coisas na igreja, lá em Corinto, e por isso ele foi até mesmo criticado e não quiseram mais ouvir a sua mensagem. Paulo, sem dúvida, fez isso, o que ele diz aqui. Ele fez isso porque ele tinha um amor verdadeiro pela sua igreja que ele tinha fundado. A gente sempre precisa lembrar, e eu já disse, e acredito que você sabe disso também, nem sempre quando nós chamamos atenção, criticamos, ou até mesmo trazemos algumas observações ou pedidos de mudança, não é porque nós queremos criticar, nós somos do contra, ou de certa forma. Um líder, ele sempre, por amor àqueles que são seus súditos, ele vai chamar a atenção porque quem ama, corrige.
quem ama, cuida. Se você não ama, você deixa o barco desandar do jeito que muitas vezes vai, né? Então, uma demonstração de amor também é a preocupação, é conversar, é chamar a atenção quando, vamos dizer, aqui no contexto a igreja está saindo dos trilhos. Era o que estava acontecendo, né? Para quem estudou conosco a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai perceber quantos problemas houve naquela igreja, desde divisão, fornicação, uns queriam se achar mais do que outros, dúvidas com respeito até mesmo à fé cristã, uns não acreditavam na ressurreição e inúmeros outros problemas. Então Paulo ele vem para dizer algumas coisas que ele quis, de certa forma, melhorar a igreja por amor àquela igreja, não porque ele era do contra. E ele foi criticado por causa disso. E aqui, de certa forma, toda a carta, a segunda carta, que na verdade seria quase a terceira, ele vem com esse intuito de tentar consertar ou defender o seu ministério. Ele vai dizer mais no versículo 7, pela mensagem de verdade e poder, e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. A linguagem que Paulo usa é a linguagem militar. Ele traz isso muitas vezes quando ele fala o quê? Nós temos armas. Ele não está falando de algo físico, mas ele usa a linguagem militar que no contexto da época era muito comum você ver um soldado romano, geralmente, ele tinha em uma mão a espada, na outra mão, a mão esquerda, ele tinha um escudo. Então ele vai lembrar isso. Nós temos o que? As armas usando para atacar e nos defender. Aqui ele estava defendendo, mas ele também usou para atacar. Atacar no sentido de não querer prejudicar, mas atacar heresias, mau comportamento, atacar aquilo que estava entrando na igreja e poderia fazer a igreja até mesmo acabar, se perverter. Então, de certa forma, um líder, um pastor, Paulo, como apóstolo, ele atacou quando foi preciso. E agora ele precisou se defender, porque estavam querendo atacar ele. Não com armas, obviamente, fica isso muito claro, mas ele usa uma linguagem militar para trazer isso também à tona. Versículo 8, somos elogiados e caluniados, alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Então, os dois lados, né? Somos elogiados, caluniados, calúnia, falando pelas costas, fofoca, enfim. Alguns nos insultam, ou seja, falam na cara, insulto, é aquela palavra ríspida que muitas vezes muitos falam aos seus líderes, outros falam bem de nós. Né? Bem contexto de congregação, né? Interessante isso. E aí ele termina o versículo dizendo, somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Então, tudo isso ele fala o que estava acontecendo lá em Corinto. Paradinha para o café, quem está conosco, várias pessoas, a gente fica muito feliz. Se essa palavra está fazendo efeito para ti, aproveite e compartilhe com os seus. Manda lá no grupo da sua congregação, manda lá compartilhe no seu perfil. É importante a gente sempre estar atento à palavra de Deus, que ela sempre tem uma mensagem para nós. E o Espírito Santo, ele usa a palavra dele para fazer com que também ela fale ao coração daquele que precisa ouvir. Então, nossa missão é semear. A colheita é Deus quem faz. Vamos lá então, versículo 9. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos, ou seja, menosprezo, que muitas pessoas não queriam trazer para ele, ele já era chamado como desconhecido. Sobre aquela questão que falei de que ele não era o apóstolo de Cristo, não fazia parte dos 12. Ele foi o 13º apóstolo, se é que podemos assim chamar. Embora sejamos bem conhecidos de todos, somos tratados como se estivéssemos mortos. Mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Em outras palavras, Paulo poderia dizer assim, olha,
Passamos tantas coisas, mas ainda estamos vivos. E se tem vida, ainda há esperança. Porque alguns, talvez, de certa forma, lá em Corinto, desejavam até a morte de Paulo. Mas ainda ele estava vivo, podia falar o que falou e escrever o que escreveu. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Então, as oscilações da vida do apóstolo, às vezes tristes, às vezes alegres, isso tem muito, né? Até mesmo no ministério pastoral, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está alegre, às vezes a gente convive com situações de tristeza, ao mesmo tempo, às vezes, no mesmo dia você está em meio à tristeza e no mesmo dia você está em meio à alegria. Então, isso faz parte. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas, não porque ele tinha condições financeiras, mas porque ele tinha uma mensagem que é rica, que é poderosa. Uma vez que as pessoas aceitavam aquilo em fé, elas foram também abençoadas por isso, e por isso que enriqueceu muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. O que ele tinha? Jesus. Possuímos tudo. Isso, se você, querido ouvinte e telespectador, se você tem Jesus, você tem tudo. É isso que ele vai dizer. Então, de certa forma, Paulo ele vai se alegrar, porque ele foi muito usado por Deus em meio às coisas que sofreu, ainda manteve o pulso firme e continuou firme naquilo que estava ensinando. Queridos amigos de Corinto, ele ainda vai escrevendo, temos falado francamente, temos aberto completamente nosso coração para vocês. Bonito isso quando ele diz assim, olha, eu fui sempre sincero com vocês, falando francamente. É bonito quando as pessoas falam francamente, são sinceras com o seu líder, com o seu pastor, com as pessoas, com quem congrega, porque aí evita muita coisa, evita calúnia, evita fofoca, evita desentendimentos. Quando você não gostou, fala. A gente tem que aprender a aceitar as críticas, né, as observações que sempre vêm, e não adianta a gente esperar muita coisa se a gente acha que só vai vir palavra boa, mas sempre também é importante perceber que a franqueza, ela enriquece e ela mostra muito o caráter das pessoas. Então, pessoas que falam pelas costas, a gente precisa ficar com medo, porque são pessoas que não têm coragem de falar na cara, e aí é um problema muito sério. A franqueza mostra o caráter da pessoa. Então, veja bem, francamente, temos aberto completamente nosso coração para vocês. Não temos fechado nosso coração, Paulo diz. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. A forma que Paulo tratava eles, porque ele que fundou, de certa forma, ele seria o pai desta congregação. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Então ele diz trazer e abrir o coração para ele, assim como ele abriu o coração também para esta igreja. Vamos ainda ao versículo 14. Ele vai mudar um pouco o seu discurso. Agora não é mais talvez um discurso de defesa do seu ministério, de sua pessoa, mas ele tem um discurso agora de cuidado com a influência dos pagãos. Isso serve em todo o contexto, até mesmo para nós hoje, que também somos influenciados, e aquilo que eu sempre digo, e não é a minha palavra, mas eu lembro uma palavra lá de Provérbios. Provérbios vai dizer assim: cuidado com as más companhias, elas são muito craque para roubar os bons costumes. Então, parafraseando o versículo bíblico que está lá em Provérbios, cuidado com má companhias, cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona. Lá em Corinto, por a maioria ser do paganismo, adorar deuses que não existem, deuses criados por mãos humanas, e até mesmo influências, de certa forma, faziam com que a igreja também se tornasse algo parecido. Não cuidem
de vocês mesmos. Hoje também tem muita influência de outras coisas em nosso mundo. Isso serve para o jovem, para o adulto, para o idoso também. Nem tudo aquilo que nós vemos e recebemos é bom. Então, por isso que nós temos que ter conhecimento para averiguar se é bom, se procede, se é de acordo com a palavra de Deus. Paulo vai dizer assim: não se junte com descrentes para trabalhar com eles. Olha, ele é bem direto, dizendo assim: não trabalhe junto com quem não crê. Isso que ele está dizendo. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Quando ele fala de certo e errado, ele vai dizer: olha, como que um crê e um não crê pode agora ter relação? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Interessante você pensar sobre isso, né? Luz e escuridão não se relacionam. Quando a luz chega, a escuridão sai. Onde há escuridão, não há luz. Então, não é possível manter relação. Ele vai dizer isso, olha. Se você que crê em Jesus está na luz, não é possível ter relação com o pagão. Pagão, quem que é esse? Não é que pertence a outra denominação cristã. Aquele que não crê em Jesus Cristo. Aquele que não o aceita em fé como seu Senhor e Salvador. Porque, biblicamente falando, ele estaria na escuridão. Ele não encontrou a luz que é Jesus. Como pode, olha que Paulo ele é direto aqui, como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Não tem como. O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Ele pergunta, ele faz várias perguntas. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Ou seja, o cristão ele é um templo do Espírito Santo. E aí ele vai citar a passagem que está lá no versículo 16, esse versículo que é tirado lá de Levítico, capítulos 26, versículos 12. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo, diz Deus. Deus resolveu morar em nós. Em sua soberania, com seu Santo Espírito, ele mora em nós. Então, o templo do Espírito Santo, ele não comunga com templos pagãos. Então, sai fora disso. É isso que Paulo vai dizer. Cuidado com o paganismo. E tem muito hoje em dia, em nossa volta, em nosso contexto, que aqui eu não quero citar quais são, mas você vai saber que paganismo sempre houve, sempre terá até o fim dos tempos. Então, cuidado com as relações que temos ainda hoje. Versículo 17, o Senhor Todo-Poderoso diz. Outra citação que Paulo vai trazer lá de Ezequiel 37, 27. Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Quando você se abstém do paganismo é idolatria, tudo isso. Isso bate contra o primeiro mandamento que nós temos, que Deus nos deu, dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, se você crê em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, fuja do paganismo. Não tem outro Deus. Tudo que foi criado, tudo que nós vemos aí, que às vezes é considerado deuses, é deuses que a mente humana criou. Deuses que o ser humano cria e adora e faz aquilo seu Deus. Cuida com isso. Sai fora do paganismo. Isso é idolatria e Deus odeia essas coisas. Por isso que Paulo aqui vai trazer isso para uma igreja que estava. Imagine você, uma igreja pequena, não vou dizer, mas eu me arrisco chutar aqui, talvez tinha 10 a 15 pessoas nessa igreja, e ainda tinha uma cidade toda, ela era toda envolvida com o paganismo de deuses que até mesmo eram adorados com práticas sexuais. Isso era Afrodite, uma das deusas que tinham lá, e a gente sabe disso, que isso, Deus tem abominação contra essas coisas. Então, esse é um conselho muito sério de Paulo para esta igreja,
para todos nós em todos os tempos. E assim encerra o capítulo 6. Muito bem, você que chegou agora, sem dúvida, talvez você caiu de paraquedas aí e não entendeu nada. Eu digo assim, ao encerrar esta live, você pode voltar e assistir, você pode também ouvir amanhã a reprise, às 7 da manhã, aqui pela Pense Nisso. Você pode ouvir isso de novo. E sempre é importante, quando você está aqui comigo, ter a Bíblia aberta em mãos para acompanhar o texto. E aí você capta melhor, você lê e entende quando eu aqui estou falando. Muito importante isso. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, diz Jesus. Então, esse foi o capítulo 6. O que nós aprendemos com esse capítulo aqui? No primeiro momento, Paulo vai defender o seu ministério. Ele vai defender dizendo assim, olha, não deixe que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. O que é deixar que a graça de Deus fique sem proveito? É ficar indiferente quanto àquilo que você ouviu e recebeu na palavra. É ficar indiferente diante daquilo que Deus fez em seu Filho, Jesus Cristo, por nós. É como se fosse uma mensagem, como outros dizem, uma conversa para boi dormir. Ficar indiferente quanto a isso é também fazer com que ela fique sem proveito. Outra coisa é fazer com que ela fique sem proveito é arrumar intrigas, confusão dentro da própria igreja, como estava acontecendo lá em Corinto. Ele chama a atenção que hoje é o dia de ser salvo. Então, receba esta palavra e deixe que ela frutifique em seu coração. Ainda mais, ele diz assim, olha, eu passei por muitas coisas para fazer com que esta palavra chegasse até vocês. Mesmo assim, às vezes ele era criticado, às vezes era caluniado, insultado, enfim. Mas isso não fez com que ele deixasse de ser amoroso e franco. Ele pediu que as pessoas também fossem francas com ele no relacionamento dele como apóstolo e desta igreja lá em Corinto. E ao término, nós temos então, ele vai dizer assim, cuidem com a influência dos pagãos. Isso pode, e como estava fazendo, influenciando a igreja negativamente. A gente sabe que isso acontece hoje em dia, a influência é muito grande, por isso que volto a dizer aquilo que a Bíblia diz. Cuidado com as más companhias, elas são muito craques para roubar os bons costumes, especialmente nós cristãos. Então se relaciona com gente cristã, que sem dúvida você vai ser mais feliz, que vamos ter algo em comum. A fé em Cristo Jesus. Muito bem. Este é o nosso Café Teológico de hoje. Se você ficou com dúvida, manda aí nos comentários, manda no WhatsApp, quem está conosco na nossa web rádio, manda lá no WhatsApp também, 53999014822. Eu fico por aqui com o meu café. Você quer experimentar um café de excelência? Está aí também, sempre oferecimento do Café KG, em minhas mãos aqui. E o nosso orgulho é a nossa revista, que sempre está aqui, encantando cada vez mais o povo de Deus. Adquira, conheça, leia esta nova edição, que sempre tem muita coisa boa, sempre publicada a cada trimestre. Eu fico por aqui desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus, e nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, no próximo sábado. Deus abençoe a todos vocês. Até sábado que vem, então, quando estaremos aqui mais uma vez. Um abraço, tudo de bom.